Olá, colegas. Meu nome é André Astete, eu sou psiquiatra clínico e sou preceptor do serviço de interconsulta psiquiátrica nessa instituição. Este material faz parte do Projeto Pânico, que é uma iniciativa do nosso grupo no sentido de criar uma sistemática de orientação a pacientes que venham a ser atendidos nos ambientes de emergência, apresentando manifestações compatíveis com ataques de pânico. Acreditamos que estes embasamentos que vou apresentar aqui nesta aula ajudem a torná-los conscientes da importância, né, do papel do emergencista na orientação em relação ao que aconteceu com o paciente que tem apresentado um ataque de pânico. E, junto com isso, pretendemos dar o conteúdo que ajude a justificar a distribuição do material que vai ser disponibilizado no seu ambiente de emergência, que vai facilitar estes atendimentos e o contato do paciente com estas informações. O primeiro conceito que precisamos explorar é o próprio aspecto de definição do que são ataques de pânico, né? Ataques de pânico são eventos emergenciais de natureza não grave, né, que não são ameaçadores à vida, mas que, porém, têm características sintomáticas alarmantes e são fenômenos de ordem ansiosa que revelam a possibilidade de termos recursos de monitoração do estado corporal e que de alguma maneira passam por algum erro de avaliação desse estado corporal, gerando essas manifestações sintomáticas. Essa é a teoria que está por trás do que deve gerar os ataques de pânico. Então, a definição clínica dos ataques de pânico ela se dá a partir do entendimento de serem crises, quer dizer, são fenômenos súbitos como, por exemplo, uma crise convulsiva, né? Quer dizer, não é uma coisa que acontece, uma característica sustentada de manifestação, são crises sintomáticas de início súbito, usualmente imprevisível, de rápido agravamento, mas curta duração. Os ataques de pânico não costumam se estender naturalmente além de alguns minutos, né? Onde um intenso estado de alarme, e é um alarme de natureza somática, de preocupação com o que está acontecendo comigo, com o meu corpo, né? Ocorre em relação a manifestações somáticas que são muito desconfortáveis, né? Que eu defini como aversivas, e que são potencialmente graves, são manifestações que se associam à possibilidade de doença física grave, como por exemplo dor no peito, falta de ar intensa, ou sensação de desmaiar potencialmente, né? Que é comum que os pacientes falem de medo de sofrer um colapso, de morrer ou de perder o controle num ataque de pânico. Os ataques de pânico eles podem ser eventos isolados, né, que ocorrem diante de alguns estímulos específicos, podem ser substâncias, por exemplo, abuso de estimulantes, uso de maconha, certas circunstâncias, como por exemplo uma circunstância na qual por exercício físico ou alguma outra razão a pessoa hiperventile. Então pode ocorrer isoladamente, né, sem que isso venha a ser uma tendência à reapresentação frequente. Porém, nós temos pessoas que são vulneráveis a ter ataques de pânico que ocorrem em intervalos longos e que acabam não tendo um impacto considerado relevante clinicamente, apesar de ter estudos que mostram que a saúde e o bem-estar são afetados por essa tendência a ter esses ataques, mas os intervalos entre eles podem ser de anos, né? Ou pelo menos muitos meses, e são pacientes usualmente saudáveis sob os parâmetros psicológicos e psiquiátricos. Temos pacientes, por outro lado, né, isso representa em torno de 1 a 2% da população que tem ataques de pânico relevantes em frequência alta ou que determinam uma morbidade que deu a base à constituição do conceito nosológico de transtorno do pânico. Temos os pacientes que têm ataques de pânico e são portadores de agorafobia, que tanto pode ser um fenômeno primário como associado ao próprio transtorno do pânico. E esses ataques de pânico de raiz agorafóbica, eles são crises que são desencadeadas, não são os ataques súbitos e imprevistos, né, como a definição anteriormente coloca. Então, eles são ataques que ocorrem em circunstâncias de ansiedade e que acabam evoluindo
para ataques plenos desencadeados por sensações oriundas da preocupação somática, que são pessoas que têm medo de ter algum tipo de sensação similar ao ataque de pânico e que, por conta de circunstâncias que levam à possibilidade de poder experimentar, acabam tendo ataques de pânico, né? Então, uma pessoa, por exemplo, que tem medo de asfixiar e entra num ambiente abafado, por exemplo, acaba tendo a sensação de que vai ter uma crise até ter a crise, né? Enquanto ela não estiver em ambiente livre de obstáculos, muito ventilado, a pessoa não se alivia e só assim que ela acaba controlando um quadro, né? Então, os pacientes, quando eles têm um fenômeno agorafóbico, eles têm muito mais tendência a ter ataques de pânico do que quando não tem, mesmo na vigência da associação com o transtorno do pânico, por assim dizer. Temos também ataques de pânico que ocorrem em outras síndromes ansiosas. É bastante descrito o fato de pacientes com transtornos ansiosos sociais terem tendência a ter ataques de pânico acima do previsto para a população. E temos também, por exemplo, a ocorrência de ataques de pânico numa parcela grande dos fenômenos depressivos crônicos e nos episódios agudos, que nós chamamos genericamente de depressões ansiosas. E podemos dizer que no total, em termos de ocorrência epidemiológica de ataques de pânico, podemos encontrar uma prevalência maior de pacientes sendo, na verdade, portadores de síndromes depressivas com aspectos ansiosos do que propriamente com pacientes com transtorno do pânico. Se nós fizermos uma conta da ocorrência de ataques de pânico todos os dias numa comunidade ou mesmo numa unidade emergencial, nós vamos fazer o diagnóstico de fenômenos de ordem depressivo-ansiosa mais frequentemente até do que de ataques de pânico, por exemplo. Um dos aspectos mais importantes que precisamos ter em mente no momento de atender um paciente com um provável ataque de pânico é que, talvez seja redundante, tá lembrando, é que é bem importante conceber que o paciente que está apresentando um ataque de pânico, ele está vivendo uma tempestade de sintomas somáticos e não teria nenhuma razão plausível para duvidar da gravidade do que está acontecendo. Então, um aspecto que tem até valor ético é que, mesmo que você tenha uma impressão pela avaliação, vamos dizer assim, sumária, de que está diante de um ataque de pânico, que você examine o paciente. Só depois de examinar o paciente, você terá condições de ter credibilidade para dizer ao paciente que o que está acontecendo com ele é um desconforto grande, mas cujo risco à integridade da saúde dele, cujo risco de vida, por exemplo, é muito baixo, né? Então é importante tomar o procedimento de examinar primeiro o paciente, especialmente o exame cardiovascular. Tá certo? Que seja rápido, sumário, ali como uma situação emergencial, como um ataque de pânico pode supor, mas de toda maneira que seja após este exame objetivo, que você possa dizer para o paciente, olha, não estou encontrando sinais de que você está diante de uma situação de risco. Portanto, pode se tranquilizar, nós vamos proceder a maneiras de manejar e de tirar desta situação. Tá? Então, feito isto, nós vamos abordar o mecanismo que é mais responsável pela multiplicação dos sintomas, que é a hiperventilação. Né? Quando o paciente faz hiperventilação, normalmente ele é induzido a chegar lá por conta de ilusões perceptivas que o organismo faz durante um ataque de pânico, que faz a pessoa muito frequentemente imaginar que está asfixiando, quando na verdade tem oxigenação apropriada, ou ainda que não tenha essa consciência plena, uma coisa que é observado muito claramente, que o organismo responde como se estivesse lutando contra uma possibilidade de asfixia. Então ele aumenta muito o volume corrente, normalmente com respirações profundas e torácicas, né? Tem expansão torácica e o paciente, quando ele se queixa de dispneia, ele se queixa da sensação de que o ar não vai até o final. Então ele tem que fazer inspirações muito profundas. Né? Isso acaba fazendo com que haja aumento do volume corrente num pulmão que está fazendo trocas gasosas normais, com que ele elimine em excesso o gás carbônico que está dissolvido ali no plasma. Né? Então, portanto, é de se esperar, por exemplo, se você tiver um parâmetro gasimétrico, que a gasometria reflita uma hipocapneia, um PCO2 diminuído, às vezes muito diminuído. Né? Como o CO2 é a principal fonte de prótons, né, ao ser diluído no plasma,
mais ou menos como acontece com os refrigerantes, né? O gás carbônico ali diluído, ele acaba levando a acidificação, né? daquele solvente, né? Daquela mistura, né? Que no caso é o plasma. Então, portanto, o gás carbônico, né? O CO2, ele é a principal fonte de prótons. Se ele é eliminado em excesso, nós vamos ter um desequilíbrio ácido básico chamado alcalose. Como a fonte é respiratória, a alcalose, no caso, é uma alcalose respiratória. Nós vamos ter obrigatoriamente o O2 preservado normal. Não existe ataque de pânico com hipoxemia. Então, se você colocar o seu oxímetro no paciente, ele vai ter saturação normal. Se ele tiver sido colocado no oxigênio, ele vai ter 100% de saturação, com muita facilidade, tá bem? Então, essa alcalose respiratória, ela é responsável pela maior parte dos sintomas que alarmam e fazem sofrer o paciente. Então, por exemplo, né, o paciente costuma ter formigamento perioral, de extremidades, né? Esse formigamento é um conjunto de respostas de deslocamento de íons que acaba fazendo com que haja pequenas fibrilações de musculaturas, de fibrilas musculares, que dão aquela sensação de puxõezinhos e que as pessoas chamam de formigamento. Algumas pessoas sentem a diminuição da sensibilidade nessas regiões, então chamam de amortecimento. Se a alcalose for muito intensificada, isso pode precipitar tetania, né? Então, distorções, por exemplo, assim como a extremidade das mãos, com dor. Para vocês terem uma ideia como isso não é fantasioso, os pacientes chegam a ter, por exemplo, elevação da CPK, né? Da creatinina fosfoquinase, que é um marcador de que teve sofrimento muscular, né? Isso aliado, né, então, à parestesia, o surgimento eventual de tetanias, com mais uma sensação pré-sincopal, que por conta da constricção, né, dos vasos do território, principalmente vértebro-basilar, faz com que as pessoas tenham sensação vertiginosa, compõe boa parte daquilo que faz os pacientes acharem que estão morrendo no ataque de pânico. Então, com tudo isso em mente, nós devemos proceder à seguinte atitude. O paciente com ataque de pânico, uma vez esclarecido, ele deve ser orientado a respirar evitando a inspiração torácica, fazendo a respiração abdominal, quer dizer, liberando o movimento abdominal, portanto é uma respiração diafragmática, não profunda. Ela deve ser cadenciada e um pouco mais gradual. Então, ela deve encontrar um ritmo menor do que aquilo que o paciente eventualmente estava fazendo, mas para fazer uma referência, no máximo 12 incursões por minuto, com movimentos suaves abdominais. Você pode orientar o paciente, olha, como por exemplo um gesto, acompanhe com a mão, né, acompanhe com a respiração o movimento da minha mão. Veja, inspira, expira. Inspira devagar, expira lentamente. Então, com esse tipo de instrução, né, e colocando as mãos do paciente, por exemplo, sobre o abdômen, para que ele perceba o movimento, né, abdominal da inspiração, em alguns minutos, né, com qualquer ritmo que o paciente conscientemente ele siga a sequência respiratória, em alguns minutos o pH vai se normalizar, vai sair da alcalose respiratória e voltar ao pH normal. E o paciente vai parar de ter boa parte desses sintomas, e normalmente é o que ajuda o paciente a sair dessa crise mais rapidamente. Se o paciente estiver francamente inquieto e agitado, vale a pena administrar um ansiolítico, porque o pânico acaba gerando reação de estresse sustentado depois. Então, um ansiolítico, como por exemplo uma dose pequena de clonazepam 0,5 mg ou de diazepam 5 mg oral, né, vai em uns 30 minutos ter uma concentração sérica razoável para diminuir o impacto pós-ataque, né, de natureza ansiogênica, né? Mas se você ajudar o paciente a respirar de uma maneira pausada, cadenciada, e isso for executado sem a profundidade da respiração torácica, quer dizer, com a respiração diafragmática e gradual, em muito menos tempo do que esses 30 minutos que leva para um diazepínico atravessar todas as barreiras e fazer boa concentração, o paciente já vai ter tido melhora. Então, com uma orientação rápida, né, um atendimento às vezes que vai consumir uns 5, 10 minutos no máximo, o paciente já vai estar bem, normalmente com uma certa sensação de cansaço,
e com a tendência de eventualmente dormir, mas rapidamente podendo ser encaminhado para casa com a orientação de que, olha, o que você teve foi um ataque de pânico, isso pode se repetir ou não, né? E eventualmente, se você voltar a ter crises, você deveria procurar tratamento especializado. Tanto os ataques de pânico isolados, né, ou recorrentes de baixa morbidade, como as síndromes do espectro pânico-agorafóbico, são fenômenos importantes do ponto de vista epidemiológico, né? Os estudos inicialmente aí conduzidos por revisões, né, na verdade caracterizados por revisões de explorações epidemiológicas mais extensas, já datam desde o início dos anos 90 do século passado, como esse artigo aqui no canto superior esquerdo aqui do slide do Hans Witting, um epidemiologista que eu gostaria de deixar aqui na lembrança, porque nós vamos falar sobre ele daqui a pouco. Já apontavam, né, assim, uma média de prevalência ao longo da vida, né, em torno de 2%, mais ou menos, e em todas as populações. Estudos como o National Community Survey, que já é dos anos 2000, né? Esses dados do Witchen são de 93. E esse artigo aqui que veio no Archives of General Psychiatry, né, do Kessler, outro epidemiologista importante, esse americano, ele destaca, né, a partir dos dados do NCS, o que aparece neste diagrama, né, onde nós percebemos que a prevalência do transtorno do pânico isoladamente chega a em torno de 3 a 7% da população, já uma perspectiva de prevalência até mais alta do que era observado nos estudos anteriores, né, portanto nos anos 90. A ocorrência de transtorno do pânico comórbido com agorafobia estimado em torno de 1% da população, a ocorrência de agorafobia com ataques de pânico que não chegam a preencher critérios para transtorno do pânico, né, seja pela frequência, pela gravidade dos ataques, porém, ataques de pânico recorrentes dentro de um quadro agorafóbico vistos como na ordem de prevalência de 0 a 8%, e ataques de pânico apenas, né, estamos falando sem o quadro de morbidade suficiente, portanto aquele quadro mais recorrente, envolvendo cifras tão altas quanto 22% da população, sendo que pelo menos, né, 28% da população poderia dizer, olha, já tive um ataque de pânico. Só por isso nós podemos entender que estamos falando de um fenômeno que por si só já mereceria atenção, né, e ser do conhecimento de todos os sistemas de saúde mental e que estivesse associado a um conjunto de propósitos de abordagem, disponibilidade de recursos para identificação e tratamento. Só esses dados epidemiológicos, né, que apontam que até 22% da população é portadora de vulnerabilidade a ataques de pânico, mesmo não preenchendo critérios, né, para síndrome pânico-agorafóbica, já justificaria todo um conjunto de ações e de entendimentos relevantes de necessidades de abordagem do fenômeno em si, né? Então, o pânico e todos os seus correlatos têm uma relevância bastante importante no interesse dos psiquiatras e dos sistemas de saúde mental. Porém, isso se torna ainda mais crucial, no meu entendimento, em relação à orientação de políticas de saúde mental, à medida que nos atentamos para um outro aspecto muito interessante que vem sendo descrito a respeito do significado epidemiológico envolvendo aspectos diagnósticos e prognósticos dos ataques de pânico a partir dos mesmos estudos populacionais, que me chamaram a atenção a partir de trabalhos conduzidos como estes dois destacados aqui no slide, pelo René Goodwin, um de 2001, né, ataques de pânico como um marcador de processos psicopatológicos fundamentais ou centrais, né, e o segundo, né, do American Journal of Psychiatry, de 2004, né, que já era
um estudo prospectivo em colaboração com Hans Witting, né, que eu citei anteriormente, que apontava ataques de pânico como fatores de risco para psicopatologia severa. Estas duas abordagens basicamente defendem que a ocorrência de ataques de pânico parece estar correlacionado. O primeiro artigo explora mais fundamentalmente a correlação com morbidade de saúde mental de uma maneira geral. Quer dizer, ataques de pânico são possivelmente a ponta de icebergs para o entendimento de pessoas que são portadoras de índices de saúde mental piores que a população geral e que isto pode ser utilizado como uma forma de identificar pessoas não previamente reconhecidas como portadoras de necessidade de atenção e saúde mental a partir de um evento nada discreto, né? Porque um ataque de pânico é algo capaz de levar as pessoas a ambientes de emergência, em circunstâncias que são muito propensas à identificação, e isso tende a ser um elemento valioso em relação à determinação de políticas de busca ativa de pessoas portadoras de fenômenos psicopatológicos até então não diagnosticados. A ideia defendida no artigo é que os ataques de pânico eles são marcadores de má saúde mental. Isso pode se refletir tanto em patologia do espectro pânico-agorafóbico como não. Aparentemente, a ocorrência de outras patologias não necessariamente ansiosas parece estar destacada em associação com a ocorrência de ataques de pânico. E não só isso, o Goodwin defende, né, que os dados são fortes o suficientes para sugerir que a presença de ataques de pânico também tem relação com um curso de maior gravidade de aspectos psicopatológicos não correlacionados à ansiedade. Tá? Então, estamos falando realmente de um elemento sensível, de fácil identificação, que já seria importante para chamar a atenção dos sistemas de saúde para a identificação de pacientes até então não reconhecidos como portadores de patologias do espectro psiquiátrico ou prejuízos em sua saúde mental a partir de um evento, né, bastante identificável como ataques de pânico. O segundo artigo, que acrescenta, no meu entendimento, ainda um outro aspecto bastante relevante em termos estratégicos, é uma descrição prospectiva de um estudo conduzido na Alemanha pelo Witting, né, em colaboração com essa sugestão do René Goodwin, que veio a acompanhar pacientes saudáveis, né, jovens, ao longo de um período de 3 a 4 anos. E dentro desse recorte, né, que o Goodwin sugeriu ao Witting para a produção deste artigo, se conseguiu identificar que pacientes que tenham tenham relatado ataques de pânico no início do segmento que foi feito com uma base de em torno de 2.000 pacientes, que foram relatados, então, que relataram ter ocorrência de ataques de pânico no início desse segmento, demonstraram propensão a preencher critérios para diagnósticos psiquiátricos que fugiam do espectro pânico-agorafóbico, incluindo, por exemplo, um fator de risco maior de transtorno bipolar, um fator de risco maior de episódios depressivos, fator de risco maior para dependência, abuso de álcool e drogas, e inclusive não atingindo um limiar estatístico, mas chamando a atenção de toda maneira, né, como uma tendência, uma possibilidade, e até risco de psicose, o que faz pensar que os ataques de pânico também têm um sentido prognóstico, né? Eles podem, de alguma maneira, serem fatores denunciadores de risco de pessoas que podem vir a desenvolver doença antes que eles estejam sintomáticos, né? Que se estamos falando de alguma coisa rara em psiquiatria, é a oportunidade de nós fazermos alguma coisa realmente preventiva. Já nesse artigo do Journal of Clinical Psychiatry de 2012, já se acrescenta um outro aspecto interessante, uma outra forma de olhar para os mesmos dados e amplia, né, estas informações já com dados praticamente 10 anos depois, dos estudos conduzidos
pelo Goodwin, que fazem entender, e há essa proposição no artigo, que ataques de pânico devam ser vistos como dimensão psicopatológica, né? Quer dizer, é um fator qualitativo a presença de ataques de pânico relevante para prevermos o risco, né, de que uma pessoa venha a ter um problema de saúde mental, né, mesmo não sendo portador do diagnóstico até a ocorrência desses ataques de pânico, até a identificação desses ataques de pânico. Então são pessoas com a saúde mental sob risco, como os trabalhos do Goodwin já sugeriam, mas também parece haver uma relação consistente com o fato de a presença de ataques de pânico prever maior possibilidade de agravamento das patologias com as quais eles estão incidentalmente associados e também com a persistência sintomática dentro desses quadros psicopatológicos, né? Então, exemplificando, uma pessoa que seja portadora de transtorno bipolar tem maior risco de ter um quadro mais grave ou evoluindo com agravamento e permanecendo mais tempo com manifestações sintomáticas se ele tiver ataques de pânico associados também, do que se ele não tiver. Então, a ocorrência de ataques de pânico cruzado com diagnósticos psiquiátricos seria quase que um fator preditivo de que, olha, esse paciente vai evoluir de uma forma pior do que os outros pacientes. Um outro aspecto, com o mesmo diagnóstico, né? Um outro aspecto também correlato, mas bem importante, que é a ocorrência de ataques de pânico, mesmo fora do espectro pânico agorafóbico, também está associado com o maior risco de impacto mórbido funcional e social para as mesmas patologias. Quer dizer, entre os pacientes que têm, por exemplo, depressão maior e não têm ataques de pânico, e os que têm depressão maior com ataques de pânico, nós vamos encontrar prejuízos de morbidade funcional, social, nas esferas do trabalho, do lazer e do convívio familiar, mais relevantes, mais graves do que aqueles que não têm ataques de pânico associados, né? Então, como um todo, podemos dizer que a presença, a busca ativa de ataques de pânico entre as pessoas que sejam portadoras de transtorno mental e até mesmo em pessoas que não sejam reconhecidas ou não se reconheçam como portadoras de problemas de saúde mental, tem toda esta importância em relação a prevermos o futuro da saúde destas pessoas e também o prognóstico das patologias que eventualmente venham a ser diagnosticadas. Mas o que significa termos em mãos o conhecimento de que certos aspectos sintomáticos de fácil identificação têm algum tipo de significado preditivo, né, prognóstico em saúde de uma maneira geral? Vamos raciocinar a partir de outros elementos. Por exemplo, a identificação de tosse, por exemplo, tosse persistente, como um fenômeno de queixa, tem a relevância de ser um fenômeno sintomático, uma coisa de identificação relativamente fácil, que pode ser a ponta, né, de deflagração de uma série de estratégias de busca ativa que tendem a encontrar com maior prevalência patologias pulmonares, algumas que passam sem a consciência plena do paciente serem portadores. Pelo menos até a fase em que elas já estejam agravadas, essas patologias, e muitas oportunidades com prognóstico mais favorável tenham se perdido. Então, estamos falando de pessoas que correm o risco por ter tosse persistente, de ter, por exemplo, desde patologias brônquicas crônicas não reconhecidas, que podem se agravar, tuberculose, câncer de pulmão. Então, todas estas patologias elas podem vir a ser descobertas a partir do fato, né, de que um sistema de saúde ou de que profissionais de saúde estejam sensíveis à ideia de que a tosse persistente é um elemento, né, que deve desencadear a busca ativa de diagnósticos mais relevantes, ainda que esta queixa ela não seja de natureza grave, né? Então, de toda maneira, identificar isto é algo relativamente fácil, é uma espécie de mecanismo de triagem e que tem toda a virtude de aumentar as chances de se diagnosticarem estas condições precocemente e oportunizar, portanto, estratégias de tratamento. Quando nós estamos falando que ataques de pânico eles podem estar correlacionados, em primeiro lugar,
com o fato das pessoas serem portadores de problemas de saúde mental presentes, já estão manifestos esses problemas de saúde mental e que merecem tratamento. E estamos falando de pessoas que não necessariamente estão conscientes dessas patologias e da possibilidade e da relevância do tratamento das suas queixas, né? Então, um sistema de saúde que utilize a identificação de ataques de pânico como um elemento para oportunizar o diagnóstico de pessoas que ainda não receberam o seu reconhecimento como portadores de patologias, tende a buscar fenômenos, quadros que venham a ser diagnosticados, provavelmente em fases ainda não suficientemente graves para terem se tornado uma queixa ativa, franca, né, e evidente por parte do paciente. Ao mesmo tempo também oportuniza tratamento de patologias que já são suficientemente mórbidas, mas que mereceriam ser finalmente diagnosticadas para que não venham a ser agravadas, né? Isso por si só já teria relevância. O outro aspecto, né, que parece importante é que os ataques de pânico estão associados a índices piores de morbidade comportamental, saúde mental geral, o que também está associado a um conjunto de demandas que os sistemas de saúde sofrem por conta só desta correlação com essa dimensão aqui destacada. Mas também tem o aspecto significativo em relação ao prognóstico de patologias já em desenvolvimento, quer dizer, poderíamos, a partir da identificação de que essas pessoas têm ataques de pânico, que elas fossem, dentro das suas patologias psiquiátricas, destacados com maior risco de agravamento e de sustentação sintomática, como finalmente, o que eu acho muito interessante, há evidências de que os ataques de pânico por si só poderiam também prever um risco maior de desenvolvimento de psicopatologia em pessoas que não estão correntemente, atualmente doentes, né? O que permitiria um conjunto de ações de cunho preventivo, talvez não no sentido preventivo em relação ao desenvolvimento das patologias de uma forma extensa, mas de pelo menos conscientização e entendimento da possibilidade de que fenômenos de saúde mental em pessoas que tenham ataques de pânico tenham uma chance maior de ocorrer no futuro. Assim, pessoas com esse tipo de circunstância poderiam ser seguidas de maneira mais frequente, poderiam receber mais informações sobre fenômenos de saúde mental e ter mais informação sobre onde buscar tratamento. E tudo isso estamos falando, de novo, de um fenômeno sintomático que ele é eloquente, né? Ele é bastante chamativo, né? As pessoas com ataques de pânico usualmente acabam recorrendo a atendimentos de emergência, atendimentos em ambientes de atenção emergencial não especializado em psiquiatria. Portanto, transformar o registro de ataques de pânico num instrumento de identificação de todos esses fatores que já discutimos até o momento pode ter inúmeras vantagens, além de ter esta facilidade, né, por ser um fenômeno bastante claro, bastante chamativo e que é frequente, tem uma ocorrência relativamente elevada em ambientes de urgência. Isso se transformar num conjunto de ações e de políticas, tanto diagnósticas como preventivas em relação à saúde das pessoas que venham a ser assim identificadas, né? Portanto, assim, eu acho que temos aqui informações suficientes para poder concluir o nosso raciocínio. Eu creio realmente que o trabalho em cima da notificação epidemiológica e um conjunto de ações associadas a esta notificação dos ataques de pânico pode ser uma ferramenta bastante valiosa para o aprimoramento do alcance que sistemas de saúde possam vir a ter no cuidado da saúde mental dos seus pacientes. No dia 5 do mês passado, eu estou tendo isso direto, minha vida virou um pesadelo esse mês. Quer dizer, que você está tendo essas crises de mal-estar agora espontaneamente, é isso? Tenho uma sintomas, estou sentada aqui falando com você. Daqui a pouco o coração começa, acelera, acelera, acelera. Aí vem aquele temor, o coração bate. Eu tenho passado mal constantemente, né? E aí eu fui no 24 horas. Aí tá, a minha pressão estava 17/9, essa
Simone. Aí fui direto para um posto de saúde aqui perto da minha casa e a doutora mandou tomar Telenol. Mas eu falei, a doutora é assim. E eu nunca tive problema de pressão, nem baixa nem alta, mas ela falou, mas do jeito que você tá, tem que controlar. Só que daí comecei a tomei por 4 dias, a pressão baixou muito, foi 10 por 7, 9, começou a cair. Aí que eu fui na doutora Priscila, por causa da ela, comecei a conversar com ela, então você não toma as remédios da pressão, porque o teu problema deve ser emocional, estresse, psicológico, alguma coisa. Aí eu falei, olha, eu tô assim meio que desesperada, eu fiz eletrocardiograma, não deu nada, né? Não é problema do coração, nada. Só que eu fico com essa sensação, e é horrível, é tontura, é falta de ar, me dói toda essa parte aqui, que parece que quando, depois que me dá isso, que é a reação horrível, depois que passa, fica aquela sensação de dor, e formiga o braço, a perna, e eu tô com medo de sair, eu não vou pro centro, porque eu tenho medo de andar sozinho, tô assim, é isso. De passar mal. De passar mal. Por mais que eu pense, não tenho nada, isso é psicológico, mas não adianta, quando aquilo vem, ela vem, tipo, em 2 minutos, eu tô com aquela sensação horrível, de uma vez. Fala um pouco sobre quando você tem crise. Pelo que eu entendi, assim, você está... Tive essa madrugada, é um dia sim, um dia não. Parece incrível, mas é um dia sim, um dia não. Dia sim, dia não. Quando você tem crise não à noite, isso te pega de surpresa? Você chega a estar bem e de repente isso aparece? Ou você já não estava se sentindo bem? Como eu tô falando, eu tô aqui vendo a televisão, a novela, né? Pode estar tranquila. Tranquila, tô tranquila. Nem tô pensando naquilo, nada. Já começa. Começa sozinho, o coração dispara. Coração, a primeira coisa que você nota? Primeira coisa, o coração dispara na hora, depois sobe aquele calor como se fosse uma adrenalina que sobe rapidinho, pega a cabeça assim, esquenta tudo. Aí uma depois, onda de calor, é isso? Isso. Depois dá aquele calafrio, você sente frio mesmo. Certo. E aí te vem aquele súbito medo, você vai morrer. Aí é horrível. A sensação que você teve nessa noite, meu coração me disparou tanto, e tipo, era 1h40 da madrugada, eu tava dormindo. Isso acontece eu dormindo até. Certo. Aí, tipo assim, eu já acordei, né, naquele impulso do coração acelerado, e aí só que eu tive aquela impressão que eu botei a mão, eu tive a taquicardia e a bradicardia ao mesmo tempo. Eu tive essa coisa, então eu tô morta, o coração parou e subiu, né? E aquilo deu pânico, né? Aí o que eu faço? Eu fazendo assim, daí eu levanto, aí eu corro pro quarto da minha mãe me ajuda, né? Aí ela vem, começa a conversar comigo, eu tô tomando água. Aí eu pego desse passarinho, peguei metade, tomei, e aí vai passando, mas isso demora 30, 40 minutos para essa 40 sensação. minutos. Vamos só voltar numa crise típica. Você disse que normalmente a primeira coisa que você nota é que o coração está mais acelerado. Costuma ser o primeiro sinal. Primeiro sinal. Daí tem essa onda de calor e de frio. Tem falta de ar? Falta de ar. Aí tranca tudo, parece que você tranca, dá um sufocamento? Aí fica assim, não tem como, né? E eu sinto falta de ar. Tem tremor também? Tremo, falta de ar, sudorese? Sudorese, tudo isso. É tipo assim, a mesma síndrome do pânico que a gente viu na internet, né? Da ansiedade, assim, ansiedade. É os mesmos sintomas que eu li lá e é o que eu sinto. Certo, vamos fazer uma revisão. Então o coração fica disparado, tem ondas de calor e de frio, depois a gente tem sufocamento, né? Tremor, falta de ar, né? Falta de ar, e dá formigamento. Dá formigamento, né? Formigamento nas mãos, nas pernas, assim. Sua um pouco, né, no corpo, você falou? Eu sou assim, se sou. Suar. Não, chega assim daquela transpiração básica, mas só nas axilas, assim, aquela coisa normal, assim, depois passa. Certo. Mas o que mais me afeta é a falta de ar e a taquicardia. Tem alguma tontura? Porque daí a pressão alta sobe, né? Tontura, dá tontura e dor de cabeça. Certo. Né? Alguma sensação na barriga? Isso daqui não, tipo não, é só... Em relação à vontade de ir ao banheiro? Não. Também não? Não mexe assim com parte assim, mas é... Desequilíbrio? Dificuldade para caminhar? Não. Tá. Então, basicamente, você nota o coração disparado, a falta de ar, né, as ondas de calor e de frio, você nota um pouco de tontura, o formigamento, né, e um pouquinho de suor no corpo, né? Tá certo. E tremor, né? Tá bem. Você disse que uma crise como essa, entre ela começar e dar uma aliviada, vai até uns 40 minutos. Quando, tipo assim, já deu menos, né? Tipo, durou 15 minutos, que eu conto de um relógio Às vezes são curtas, né? Mas, tipo assim, ontem mais ou menos durou uns 20 minutos. Já da semana passada já foi 40 minutos contadinho, que o coração não parava de acelerar. Que eu levanto, tomo água, tento me acalmar. Mas só que daquela vez não deu. Ele continuou. Não, e foi pior ainda, né? E se eu ficar deitada é pior, tem que sair andando.
Aí eu vou, abro a janela, eu dormi assim, bem, falando assim, agora eu não consigo dormir com a janela do quarto aberto. Porque eu tenho que sentir que tem entrando ventilação e ar, porque senão eu tô achando que eu tô morrendo sem ar. Você disse que passou a ficar insegura para sair de casa. Eu fiquei. Esse mês eu tô assim, meio insegura. Você tem evitado sair? Eu não saí mais. Não saiu mais? Eu não saí mais de casa. Teve alguma coisa que você precisava fazer que você acabou não fazendo ou postergou por causa desse medo? Sim, uma cirurgia nos olhos. Eu tinha que tirar uma epitelismo do olho, né? Certo. Eu desmarquei a consulta, porque eu falei Desmarcou. assim, eu tenho medo que a anestesia vai me dar isso. O meu medo maior é tipo tomar medicamento e me dar isso, né? Então eu tô com vários problemas, tenho que tirar um dente do siso, eu tô pensando se vou tirar, se eu não tiro, porque eu tô com medo. Então eu tô com esses pavores. Daí disso tudo é ocasiona o quê? De noite eu começo a pensar, meu Deus, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, e não posso, né? Por conta disso. E isso tá me deixando com o sistema nervoso abalado. Não tô podendo viver direito, né? Então, eu queria que você nos explicasse o que é que está motivando você buscar tratamento. Olha, na verdade tudo começou, tipo, eu sou um cara assim que não fico quieto, entende? Certo. Tipo, no começo, pernas. Mas isso acontecia sem dor, sem pânico, sem nada, entende? Era só aquela incomodação, você sentava, parava, tava lá com as pernas. Certo. Aí depois, durante o tempo, eu até achei que isso não era nada, entende? Daí foi indo, daí acho que acumulou o pânico junto. Como é que foi isso? Olha, uma tarde cheguei no trabalho, sou vendedor, cheguei, tomei um banho, jantei e fui deitar. Aí me deu tipo um tremor no corpo inteiro, assim. Começou a tremer, tipo, e daí já veio o pânico na cabeça junto, entende? Puxa, o que será que eu tenho? Vai me dar um ataque, vou morrer, vou cair aqui. Ficou com medo de ter um colapso? O medo da morte, digamos. De morrer mesmo? Isso, beleza. Porque ele estava tremendo forte. Tremendo o corpo inteiro, tremendo as mãos, o corpo, tudo. E daí, tipo, no peito, aquela ansiedade, que é tipo amarrado, assim, entende? Um aperto? Assim? Um aperto. Aí, beleza. Aí tomei um chá calmante, dormi, beleza. Sempre toda tarde, tipo, chegava em casa de novo, né? Aquele aperto, aquele medo, uma coisa que, tipo, não tem explicação. Certo. Só que... Vamos só, a gente vai detalhar algumas coisas, né? Você disse dessa primeira vez, isso começou a se tornar cotidiano, quer dizer, toda tarde você tinha. Isso. Como é que começava isso? Rápido ou era uma coisa que você ia notando que estava ficando desconfortável devagar? Durante o dia eu passava, tipo, só com aquele, como eu falei no começo, aquela amarração, assim, o peito parece preso, assim. Certo. E daí, tipo, tava trabalhando, tava normal, tava com aquilo, mas assim, trabalhando... Um pouquinho de aperto no Isso. dedo, certo. Esquecia daquilo. Aí quando chegava a tarde, a hora de descansar, daí que acarretava, aí começava a pensar também, puxa, o que será que eu tenho? Vai me dar um ataque, vai me dar será que eu tenho uma doença grave, alguma coisa assim? Certo. Me dava isso. Aí, quando você começava a pensar, Isso. e aí descreve, o que acontece? Então, você passava o dia com esse aperto no peito, aí chegava no final do dia, que você já tinha acabado suas atividades, chegava em casa, ao tentar relaxar, Isso. começavam esses pensamentos. Começavam os pensamentos, daí eu tremia, tipo, um tremor no corpo Começava a inteiro. ter tremor. Um descontrole, no caso. Certo. Sentia mais alguma coisa no corpo? Não, quanto a isso. Só o tremor? Só o tremor. Com medo de ser uma coisa mais grave? Isso, aí quando passava o tremor, no caso, daí tipo, começava às vezes doer o braço, tipo, a parte da musculatura, entende? Quanto durava ficar assim, com esse tremor? Tremor, cara, geralmente de 10 a 15 minutos, mais ou menos. É uma coisa rápida. Era uma coisa rápida, né? Certo. Só que daí, tipo, começava rápido? não, começava, tipo, às vezes você estava deitado, pensando assim, em alguma coisa, daí você sentia que, tipo, uma coisa que fosse um formigamento, assim, começava a tremer. Começava a tremer. Isso. Entre você notar que está tendo algum tipo de desconforto, até isso ficar forte, é rápido ou demorava um certo tempo? Rapidinho. Quanto tempo leva do primeiro sinal até ficar bem forte? Olha, como eu falei, começa tipo meio que do nada, assim, e entre 10 e 15 minutos ele vai para forte e já para. Certo, já para. Tá? Vou citar um conjunto de sintomas que alguns pacientes descrevem que experimentam. Você não precisa ter experimentado, tá? Tem gente que não tem. Falta de ar em alguma dessas crises? Não. Chegou a ter? Não. Coração disparado? Tem. Palpitando? Isso. Isso nota? Nota, né? E acompanha o tremor e
Só durante o tremor, depois volta normal, parece que ele se sente as batidas. Certo. Sente palpitação em outro lugar fora do peito? Por exemplo, garganta? Não. Mais no peito? Mais no peito, né? Dor mesmo no peito? É uma dor, tipo... Esse aperto. É mais incômodo do que uma dor, entende? Certo, tá bem. Suar? Sudorese? Isso A acontece? parte, tipo, que nem quando dá isso aí, a parte, tipo, que a gente fica meio em contato, a gente deita de lado, entende? Certo. Soa a parte, o pé soa também, com as mãos. Certo. Então tem sudorese também. Tem sudorese. Tá certo. Formigamento no corpo? Não, isso não. Você já falou que falta de ar não sente muito, Não. né? Desconforto na barriga? Tem também. O que nota? Tipo, aperto assim? É um troço que, ela vai no começo, começa a doer a barriga, vai indo, que nem esse aperto que eu comentei agora por último, começa uma dor na barriga. Assim. Começa com a barriga, na verdade. Vai indo, vai subindo, vai pro peito, daí que, quando chega na cabeça, que nem dá, pânico, né? Tipo uma onda mesmo. Isso. Gradual, né? Essa sensação na barriga te dá a sensação de que você precisaria ir no banheiro, por exemplo, como se estivesse com uma cólica? Só quando, eu tenho a crise do tremor, aí dá vontade de ir no banheiro. Dá vontade de ir no banheiro? Dá vontade, né? Mas, quando tá a dor, assim, não, nada. Vontade de urinar? Tem. Tem também? Tem. Certo. E essa dor é como se fosse uma dor na perna, entende? Certo. A gente sente que não é dor interna, é um mal-estar, um incômodo, assim. Uma coisa até meio difícil. Tontura? Não. Não sente? Não. Tá certo. Os pensamentos que você descreveu que vem à cabeça são esses de será que eu vou morrer? Isso. A preocupação é o que a gente tem, né? O que será que é isso? Se é uma doença desconhecida? Porque até inclusive no começo, quando me deu, se eu estava comentando que entre vocês aqui, ela falava, olha, eu tenho uma dor na perna lá e o meu parente teve uma dor na perna e teve que cortar a casa. Certo. Já começava a dor na perna, assim, sabe? Uma coisa acho que da cabeça. Começava a dor na perna, já se tinha puxa, será que vão cortar a minha também, entende? Ouvir notícias. Isso, ouvir notícias já dá incomodava, né? Aham. Demais. Só eu perdi um pouco. Quando foi que começou isso? Há quanto tempo? Faz acho que uns 2 anos e meio, mais ou menos. 2 anos e meio. Antes É. você não se lembra de ter Nada. tido nada assim? Bom, a gente vai detalhar bastante, né? Você então conta que uns 2 anos e meio começou a ter esses mal-estares, normalmente mais no final do dia, início da noite, né? Isso. Você disse que já passava o dia inteiro um pouco angustiado com esse aperto no peito, né? Mas que à noite acabava eventualmente tendo crise de tremor, suava, tinha desconforto na barriga, o coração disparava, dava vontade de urinar, eventualmente de ir ao banheiro, de evacuar. Isso tudo durava, seguia um pensamento de que você pudesse ter uma coisa grave, uma desconfiança de alguma doença grave. Isso era rápido, durava uns 15, 20 minutos e passava. E ficava com um pouquinho de dor muscular quando passava. Isso. Nessa época, há uns 2 anos atrás, me deu a impressão que você disse que tinha isso quase todo dia. É isso, geralmente quase todo dia. Quase todo dia. E aí você começou a ficar preocupado com notícias de doença, conversas sobre doença começando a te incomodar. Isso já existia antes de você começar com os tremores? Não. Depois? Depois, né? Certo. Fala um pouco sobre essas preocupações que você começou a ter. Tua vida mudou, assim, de alguma forma? Mudou bastante, porque essa síndrome, no caso, até o sono atrapalha também. A gente não tem, a gente deita para dormir, não consegue dormir, acorda no meio da noite e não consegue dormir, entende? Certo. E no trabalho também a gente tenta focar aí o que a gente vai fazer, mas a gente envolve a cabeça no trabalho até que esquece um pouco da doença, entende? Certo. Mas como eu falei, no momento de descanso, até nos intervalos de lanche, essas coisas, daí a gente já pensa, puxa, será que vai voltar, será que vai mudar? E acaba... Será que vou passar mal? Isso você fica Acaba pensando? com isso, acaba preocupando. Certo. Você falou que começou a ter dificuldade de não se preocupar quando ouvia falar de uma doença ou de alguém ter tido um problema sério de saúde, isso começou a te atingir, né? a te causar um desconforto. Você mudou algum tipo de atitude na tua vida desde que essas coisas têm começado a acontecer? Olha, o que nem eu comentei, o foco fica na preocupação. Certo. Preocupando, o que será que eu vou ter? Será que eu vou me agravar mais? Será que eu vou ter isso mesmo? Será que eu vou morrer? Algumas pessoas, por exemplo, em função disso, acabam se vendo obrigadas a marcar consultas com médicos, fazer exames,
para tentar diminuir a preocupação. Isso chegou a acontecer com você? Fiz vários exames, fiz endoscopia, fiz eletrocardiograma, fiz o que precisava ser. Porque as dores não eram só tipo, no local, entende? Como eu comentei, doía a barriga, doía o peito, ruindade na cabeça, entende? Fiz vários exames. Chegou a acontecer de você pedir para fazer exame ou ficar, na verdade, insatisfeito por fato do médico achar desnecessário, mas você sentir necessidade? Olha, na verdade, até os exames que eu fiz por minha livre espontânea voluntária, não foi por médico, nada, que eu quis fazer para tirar dúvida, entende? Certo, você buscou fazer os exames. Busquei Foi diretamente no centro de diagnóstico? Tá certo. Algum médico chegou a te desaconselhar a fazer exames? Dizer, olha, não adianta fazer exame? Já chegaram, né? Certo. A maioria deles? Os que você procurava? A maioria. Tá bem. Você disse que fez endoscopia, fez eletro, repetiu exames? Não. Não, fez um eletro só? Só. Tá certo. Algum outro exame que você... Não, que lembro, assim, fiz várias baterias, exame de sangue, essas coisas assim, mas mas foi... Também por causa da preocupação? Por causa. Certo, tá bem. Hoje, né, você já tem uns 2 anos e pouco que essas coisas estão te acontecendo. Você disse que isso influencia, você permanece tranquilo, né, no teu dia a dia. Ainda tem essas crises à noite? Não, depois que eu comecei a tomar medicação, não tenho. Certo, você começou a usar medicamento. Qual foi o medicamento que você começou a usar? No caso, o Pondera, que é o... Certo. Esse foi o que resolveu bem. Quanto tempo você está usando já? Olha, na verdade eu usei um tempo e parei, agora comecei, daí voltei a ter umas crises, e agora comecei de volta, faz uns 40 dias mais ou menos, não me deu mais. Certo, tá bem. Quanto tempo leva entre você começar o Pondera e as crises da noite pararem? Olha, eu comecei, isso me deu crise mesmo assim forte, não me deu nenhuma. Não deu mais. Desde que você começou? Aquela outra vez que você usou também foi assim? Foi assim também. Já bloqueou bem rapidamente? Bem rápido. E agora, em relação às preocupações com doença, como é que está isso para você agora? Nada. Já aliviou bastante? Bastante. Né? Até inclusive a primeira vez que eu comecei a tomar o Pondera, me aliviou também, entende? Uhum. Daí, tipo, nesse intervalo, só tipo, meio que me ameaçou os tremores, que voltou, certo. Mas a parte do pânico já não veio mais. Não aconteceu mais. Deixei de lado. Tá bem. Que nem eu falei, só os sintomas mesmo que ficou, tipo, as dores musculares que existia, uhum. tipo, as dores na barriga, aquela tensão, entende? Pô, ficou como? Não entendi. Você ainda tem tido crise com esses desconfortos? Depois que eu comecei a tomar medicação, no intervalo do Pondera, que eu parei, né, que daí, tipo, nesse intervalo voltou de volta. Eu procurei a clínica. Certo. Tá, eu comecei a ter o mesmo que tinha antes. Tipo, começou a me dar crise do tremor, só que o pânico não veio. Certo. Eu já deixei de lado. O pensamento de que aquilo podia ser uma coisa que ia te matar, por exemplo, que não apareceu mais. Isso não apareceu mais. Você sabia que era uma crise? Eu sabia que era uma crise, isso vai passar e rápido. E agora eu comecei a tomar medicação de novo, não me deu mais. Uma coisa que sumiu. Tá bem. Então não está tendo mais crise e aquela tensão que você tinha durante o dia? Também não. Também deu uma aliviada Deu boa. uma melhorada boa. Teu sono, como é que tá atualmente? Olha, o sono que tá mais me preocupando agora aqui. Certo. Tipo, tá certo, a gente, o sono da gente é mais a gente ir na cama lá deitar e dormir e acordar no outro dia também, né? Certo. Mas tem noites que eu acordo no meio da noite e daí tipo, eu já meio demoro um pouquinho pra dormir. Numa semana, quantas noites costuma ter esse problema? Umas 3 noites. 3 noites por semana, quer dizer, metade ou mais da metade. Tá? Né? Tá certo. E sempre acontece isso de acordar no meio da noite, tem dificuldade para iniciar o sono? Não, a gente fica assistindo TV coisa deitar, dorme rápido. Tem algum outro tipo de preocupação ou de medo importante que você tem que não seja essa preocupação com a crise ou com a saúde? Uma crise física? Não. Atualmente nada disso? Nada. Teu ânimo como é que está atualmente? Tá, digamos que do que eu era assim, sem a doença, agora tá voltou uns 75%. Certo. Você sente que ainda está melhorando semana a semana? Comparando 15 dias atrás com agora? Tá melhorando. Se sente melhor ainda? Certo. Tá bem. Teve alguma dificuldade com o remédio? Não. Não?
Tinha algum efeito colateral que te incomodasse? Também não. Só que agora, tipo, até a moça que me atendeu, me aceitou uma amostra grátis aqui. Certo. Que não sei se é da mesma marca do Pondero ou não. Não são a mesma marca, são as mesmas. Só que o Pondero eu senti, tipo, eu tomava, tipo, vinha tipo um gosto ruim, assim. Certo. E esse que ela me deu, acho que deve ser o mesmo medicamento, mas é a mesma coisa que Não, eu mas tive. você pode começar a usar Você tem que esse ver a marca, se for uma marca, sei lá. Tá certo. Isso eu gostei. Tá bem. Bem, na tua família tem outras pessoas que têm tido esse problema parecido, queixas assim, você sabe? Pânico não. Certo. Quando você era criança, você teve alguma dificuldade especial com medo, algum tipo de ansiedade importante? Não. Também não? Não. Já teve depressão alguma vez? Não. De ficar desanimado, prolongadamente, assim, a ponto de te atrapalhar, por exemplo? Não, isso não. Isso não. Mas Agora, eu tenho um tio que tem um problema grave de depressão. depressão. Tá certo. Até, inclusive, esse é meu medo também. Puxa, será que vai ficar, tipo assim... Eu acho que a melhor providência que você poderia tomar nesse sentido para prevenir é tratar o pânico. Isso já diminui muito o risco de você ter depressão no futuro. Tá certo. Agora, atualmente, o que você acha que ainda seria teu objetivo maior? Assim? Tem alguma coisa que você vê como uma dificuldade que ainda não melhorou significativamente? Eu acho que é só a parte do ânimo agora. Certo, que ainda está recuperando Está recuperando devagar. Enquanto não tenho mais dor, não tenho mais tremor, não tenho crise, nada. Acho que é só essa parte agora que tem que dar uma melhorada. Então, tá bem. Então,